Olá, minha Olá, amiga, tudo. tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Melhor Então tá agora bom. juntos, né? Juntos, para falar de Deus e de Jesus. Tem coisa Que coisa melhor? mais boa. Tem coisa melhor? Não tem, né? Pois é. Que coisa boa. Seja bem-vinda mais uma vez, amiga, tá? É uma honra para nós tê-la aqui, tá? Nossa, eu que agradeço o convite de poder falar, né, de Jesus, levar a boa nova, né, de poder estar aqui aprendendo, né, junto com você e com as outras pessoas que nos assistem, né, porque o que a gente fala, né, Guto, serve muito para nós, às vezes serve muito mais para nós do que para quem está do outro lado, né? Então é muito importante esse aprendizado e faz parte do nosso progresso espiritual, né? Exato. É até bom a gente falar mais uma vez sobre isso, mesmo que fique repetitivo, que a gente está aqui, né, Mônica, para a gente aprender em conjunto, né? E às vezes, quando a gente Uhum, fala, para não falar quase sempre, a gente aprende muito mais do que quem escuta. Então, essa é uma uhum, forma bem assim, compartilhada, bem próxima, bem próxima mesmo da gente poder expandir o que a gente aprendeu, não o que a gente sabe, né? Porque acaba que o que a uhum. gente sabe, a gente usa para nós mesmos, né? Agora, quando a gente compartilha o que a gente entendeu com outro, a gente começa a expandir. E isso é muito É, bom, né? Então, para todo mundo que é. está vindo aqui, a gente fala mais uma vez, reiteradas vezes, né? Tem os nossos companheiros que detêm um conhecimento, né, muito alto, né? E nós temos a honra e o privilégio de estarmos aqui com eles encarnadamente, mas nós estamos aqui simplesmente para a gente conseguir difundir um pouquinho mais sobre o que a gente entende, sobre o que a gente consegue compreender, né, do que a gente lê, Uhum. né? Então, assim, todos aqui têm o mesmo nível, né? Nós estamos diferentemente mostrando as nossas carinhas, mas é a única coisa que muda, né, de quem está em casa. Todos que estão em casa vão fazer parte e fazem da mesma forma, tá? Então, para nós é uma alegria. E falando nisso, deixa eu dar as boas-vindas aqui para a Natália, para a Maria Silva, para o Thiago, para a Marlene, para a Cosimele, para a Alciene, para a Rita de Santos, nossa amiga que está aqui infalivelmente, a Lorival, a Alciene, a Alessandra, a Raquel, Goiana e nossa amiga, ao Peter Marcos, a Leite 4746, a Laíne, a Maria Ildefonso, ao César Lúcio. É uma alegria, pessoal, para todo mundo. Estamos aqui reunidos novamente. E como todo mundo, né, já sabe, estamos aqui falando sobre as bem-aventuranças. É uma forma carinhosa minha de falar, que é a fórmula, né, que Cristo veio aqui nos dar para a gente conseguir trilhar esse caminho que todo mundo, que todos nós queremos, né, sonhamos, mas que Uhum. por vezes ainda assim nos falta um certo empenho da nossa parte, né, por falha nossa também, né, às vezes por falta de vontade, que a gente realmente é exposto a muitas coisas, né, somos expostos a tudo isso, mas a gente está aqui para refletir e quando a gente fala, a gente consegue disseminar um pouquinho mais, tá? E aí a gente vai falar hoje sobre a quarta bem-aventurança, se não me engano, né? Bem-aventurados os puros de coração, né? Uhum. E aí a Isso. gente vai reapresentar, né, nossa querida companheira Mônica, nossa amiga espírita aí de longa data, atualmente residente em Ituiutaba, trabalhadora espírita aí já da Seara há um bocadinho já de tempo, já nessa Uhum. vida, né? Em outras a gente não sabe quanto Uhum. tempo, É. e com disposição. É bom a gente falar isso, Mônica, porque acaba que nós estamos há pouco tempo, né? Nessa estrada. E a gente nota que alguns têm esse brilho, né, que você tem, e é lindo de ver, né, quando a gente tem disposição, quando a gente tem vontade, a gente quer aprender. É como se fosse uma criança, né? Nossa, eu quero algo novo, né? Então isso é muito Uhum. bonito. A gente fica feliz por ter alguém que tem esse ânimo todo, porque acaba que contagia a gente também, tá? E aí, aos nossos amigos que estão em casa aí, vamos então todo mundo agora acerenando um pouquinho os nossos espíritos, né? Para a gente conseguir se conectar o mais fortemente com o alto, fechando os nossos olhos, sentindo o ar que entra e sai de nossos corpos, em conexão com o alto,
agradecendo antes de mais nada pelo simples dom da vida, agradecendo ao nosso Mestre por ter nos trazido de forma generosa todos esses ensinos que nos são válidos por hoje e para todo o sempre, que dá força ao nosso espírito, que mata a nossa sede a cada dia. Agradecermos por todas as condições materiais, espirituais, psicológicas que o alto nos dá a cada dia e podermos caminhar um pouquinho mais nessa escada rumo a Deus, nosso Pai, que nos vigia, que nos ama, agradecendo àqueles que caminham junto de nós, anonimamente, que rezam por todos nós, aos nossos mentores, que pacientemente e benevolamente assistem às nossas escolhas, intuem aos nossos espíritos, pedindo agora também que esse foco de luz desse estudo esteja sobre o lar de cada um de nós aqui hoje, que os nossos dias possam ser de mais esperança, de passos mais firmes, mesmo quando estivermos naqueles dias em que estivermos desanimados, tristes, que o amor de Cristo renasça em nossos espíritos e que a gente continue a cada dia mais ajudando, fazendo o nosso máximo e tentando fazer o bem onde quer que nós estejamos. Obrigado, Senhor Deus, por mais essa chance. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Minha amiga, a palavra é toda sua. Seja mais uma vez muito bem-vinda. Vamos pedir licença aqui aos nossos amigos para a gente desabilitar a caixa de comentários e também pedir a todo mundo que dispare essa live para todo mundo que vocês conhecem, para a gente expandir esse foco aqui e a gente entrar em mais casas aí, tá bom? Okay. Bom, então, boa noite a todos, né, mais uma vez. Boa noite, Guto. É uma alegria estar aqui mais uma vez, para a gente falar sobre Jesus, levar a boa nova de Jesus, né? Bom, e o nosso tema de hoje é bem-aventurados, né, os que têm o coração puro. Nosso tema, ele faz parte, né, como você já iniciou, Guto, das bem-aventuranças, né, que são os ensinamentos que, de acordo com o Evangelho segundo Mateus, Jesus pregou no Sermão da Montanha. Já de acordo com o Evangelho segundo Lucas, Jesus pregou no Sermão da Planície. E essas bem-aventuranças, Jesus trouxe, na verdade, né, ensinamentos para revelar aos homens a verdadeira felicidade. Cada bem-aventurança, ela constitui de duas partes, uma condição e um resultado. No caso da nossa, né, bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Então, a condição é bem-aventurados os que têm o coração puro. E qual que é o resultado? O resultado é porque verão a Deus, né? E essa bem-aventurança, ela está disposta lá no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. E os Espíritos, ao esclarecerem sobre essa bem-aventurança, eles também colocaram outras passagens de Jesus. As passagens que eles colocaram nesse capítulo 8º do Evangelho deixem que venham a minhas criancinhas, pecado por pensamento, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos, se a mão de vossa mão é motivo de escândalo, corte-a, e bem-aventurados os que têm olhos fechados. Não vai dar tempo a gente falar de todas, mas pelo menos das 3 primeiras nós falaremos aqui hoje. Bom, então, o que seria então essa pureza de coração, né? Já que bem-aventurados os que têm o coração puro, o que seria essa pureza de coração? Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, os Espíritos explicam para Kardec que a pureza de coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, quem é puro de coração é simples e humilde. Mas é importante a gente lembrar que quando a gente fala de humildade, não é aquela humildade que a gente usa, né, no nosso cotidiano, que significa escassez ou ausência de bens, né? Humildade aqui quer dizer respeito, quer dizer tolerância, quer dizer paciência, doçura, cordura. Isso aqui é o verdadeiro significado de humildade que o Evangelho nos traz. Nós temos pessoas que são abastadas, né, de bens materiais, que são humildes.
Ao passo que nós podemos ter também pessoas, né, que têm poucos bens materiais, mas que são arrogantes, que são orgulhosas, né? Então, humildade no sentido do evangelho nada tem a ver com a quantidade de bens que essa pessoa tem, e sim como que ela é, como que ela trata o seu semelhante, né? Então, pureza de coração, a humildade, ela exclui toda a ideia de orgulho e de egoísmo. Bom, mas pureza de coração também exige ação, né? Então, pureza é a nossa capacidade de olhar para o próximo e fazer o bem para esse próximo. Emmanuel, num livro que se chama Comentário ao Evangelho segundo Mateus, ele, com a psicografia de Chico Xavier, ele vem falar sobre essa pureza de coração. E ele faz várias explanações importantes. Ele fala o seguinte, que quando a pureza chegar na nossa boca, a maledicência surgirá junto de nós através de um amigo que nos procura, mas saberemos fazer o silêncio, impedindo a extensão do mal. O que isso quer dizer, então? Um amigo nos procura, né, e começa a tecer comentários, né, ruins, né, maledicência sobre uma outra pessoa. Então, se eu tenho o meu coração puro, a minha boca também tem pureza, o que eu vou fazer? Eu vou me calar, eu vou me silenciar. Eu não vou começar a falar, nossa, é mesmo. E aí colocar um outro comentário maldoso, ajudar a falar mais mal dessa pessoa ainda. Ou então a pessoa está me falando aqui, eu pego e vou espalhando para outras pessoas essa maledicência, né? Então, quem faz isso não tem esse coração puro, não tem a pureza na boca, como diz Emmanuel, né? Então, quando alguém chegar com esses comentários maldosos, a gente saber calar, saber silenciar, para que essa maldade pare aí. E Emmanuel continua. Ele fala que quando a pureza morar nos nossos ouvidos, nós vamos receber a calúnia e a maldade. Mas a gente vai sentir o infortúnio que ainda lavra o espírito daquele que nos observa e não conhece as nossas intenções. O que Emmanuel quis dizer? Que mesmo a gente praticando bem, seguindo o caminho do bem, a gente pode ser caluniado, né? Pode ser difamado, né? As pessoas podem praticar maldade com a gente, né? O que a gente tem que fazer? O que o Emmanuel fala para a gente fazer? A gente abençoar aquela pessoa que está nos caluniando. Porque, na verdade, essa pessoa que nos calunia, ela não sabe quais são as nossas reais intenções. Ela não está dentro de nós para saber o que a gente realmente está pensando, né? E ela começa a falar, difamar. Então, o que a gente tem que fazer? Seguir em frente, né? Porque a verdade, para quem pratica o bem, ela sempre aparece, né? Às vezes a pessoa pensa, nossa, mas eu estou praticando o bem, eu estou praticando a caridade, mesmo assim eu sou perseguido. A gente tem que lembrar que a gente está num mundo de provas e expiações, né? Então o planeta Terra não é um mundo feliz, ele não é um mundo celeste, né? Não é nem ainda um mundo de regeneração. Ele ainda é um mundo de provas e expiações. E o mundo de provas e expiações tem maldade, né? Então, a maldade vai existir. Então, a gente pode vir, sim, a ser objeto dessa calúnia, dessa difamação. Só que, se a gente está praticando o bem, a gente está protegido pela espiritualidade, né? Se a gente tem essa proteção da espiritualidade, a verdade vai aparecer uma hora ou outra, né? Ela sempre aparece. E aí, né, a gente não vai precisar de bater boca com aquela pessoa, né, de esbravejar, vai aparecer de uma forma normal, né, no final. E a gente tem que lembrar do exemplo de Chico Xavier, né? Chico Xavier, ele durante toda a sua vida, ele foi caluniado, ele foi insultado, né? Desde o começo, quando ele começou, né, com as psicografias, né, o padre da cidade insultava as pessoas da cidade, depois começaram a falar que ele era um impostor, né? Então, assim, ele sempre foi, né, vítima dessas calúnias e difamações. E o que Chico fez? Ele parou, né? Falou, eu não vou fazer mais nada? Não, ele continuou, né? Continuou firme no seu propósito bem, na sua caridade até o final, né? E ele seguia sereno, né? Porque ele sabia que ele estava com boas intenções, que ele estava fazendo o bem. Então ele seguia sereno a sua vida. Então isso que o Emmanuel fala, é que a gente tem que seguir serenamente o nosso caminho, né? Não parar. E eu li um texto interessante que fala que somente os fortes é que são realmente humildes, né? Porque realmente, para você conseguir vencer a calúnia e seguir em frente, você tem que ser muito forte, né? E é isso que a gente tem que ser. A gente tem que ser forte, continuar seguindo no caminho do bem. E Emmanuel fala também que quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio,
nós identificaremos nos pensamentos infelizes a visita da sombra e acenderemos a luz de nossa fé para resistir. Então, a gente tem sempre que manter os nossos pensamentos, né, no bem, né? A gente tem sempre que manter bons pensamentos, vibrações positivas. Só que, vez ou outra, né, a gente pode, às vezes, ter um pensamento ruim, né? O que Emmanuel fala? Que esse pensamento ruim é o quê? É a visita da sombra, né? De um irmão infeliz, de um irmão contrariado, às vezes, conosco, né? Que passa de perto, que tenta achar uma brecha, né? Para, às vezes, nos afastar do caminho do bem, né? Então, neste momento que surgir esse pensamento infeliz, esse pensamento ruim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que acender a nossa fé e aí resistir, né, a esse pensamento, né? E seguir em frente. Bom, Emmanuel também continua, e ele fala o seguinte, que quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não congelará a boa vontade, e vamos aproveitar as mínimas oportunidades para o serviço do amor, né? Então, vocês estão vendo que a pureza são em vários sentidos, né? Então, quando a pureza estiver em nossas mãos, a gente vai o quê? Vai aproveitar todas as oportunidades para fazer a caridade. Porque caridade não é só ir lá no centro espírita, na casa espírita, uma vez por semana e participar da sopa, e participar da campanha do quilo, e fazer uma entrega da cesta, não. Caridade a gente pode praticar todos os dias em nossa vida. Porque caridade não é só você dar as coisas, né, bens materiais. Caridade vai muito além disso, né? Caridade é você dar um bom dia, uma boa tarde para uma pessoa, é você dar um sorriso para uma pessoa, se bem que agora de máscara, né, fica um pouco difícil. Mas é isso, né? Você poder ouvir uma pessoa que às vezes está aflita, né? Então, quem trabalha, às vezes, com o público, né? É quando a pessoa chegar naquele desespero, fala, o que eu posso fazer pelo senhor, né? Vamos ter calma, né? Vamos tentar resolver essa situação aqui. É acalmar as pessoas, é levar bom ânimo para as pessoas. Isso é caridade, né? E é tão importante, às vezes até mais importante que a material, né? Porque é a caridade que a gente faz para o espírito da pessoa que está ali necessitada. E Emmanuel fala ainda que os trabalhadores da luz sabem converter a treva em caridade, os espinhos em flores, as pedras em pães, a própria derrota em vitória, criando o céu onde se encontra e apagando os variados infernos que a crueldade inflamam na terra, né? Então, olha só, o tanto que é interessante isso que Emmanuel nos fala, né? Então, o trabalhador da luz converte, né, a treva em claridade, né? E cria o céu ao seu redor, né? Porque já repararam que existem pessoas que só reclamam, né? Que reclamam o tempo todo, que só falam de tragédias, que vai para as mídias sociais, Facebook, Instagram, e só posta tragédia, né? Essas pessoas o que elas estão fazendo? Elas estão propagando medo, pânico entre as pessoas, né? Então, o que a gente tem que fazer, né, é publicar, é falar sobre coisas boas, né? Sobre o lado bom da vida. Isso que Emmanuel fala, é criar o céu ao nosso redor, né? É gerar um bom ânimo nas pessoas, é fazer as pessoas seguirem em frente, né? Encorajar as pessoas para seguir em frente. A minha mãe está fazendo um tratamento em Uberlândia, de varizes, e toda vez que ela vai lá, eu vou com ela e o médico gosta muito de conversar. E aí a gente estava falando sobre isso esses dias, sobre essa questão de ponto de vista, né? Tudo, na verdade, é ponto de vista. E aí ele estava até falando que tem gente que fala, quando chega sexta-feira, fala assim, ai, que maravilha, hoje é sexta-feira, né? Eu vou descansar, vou assistir um filme Netflix, nossa, que bom. Aí aquela pessoa negativa vai falar, nossa, hoje já é sexta-feira, depois de amanhã já é domingo, já está perto de trabalhar, passa rápido, né? Então tudo tem dois lados, né? É o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Então qual é o lado que a gente vai querer ver, né? Então quando a gente vê o lado bom das coisas, as coisas começam a fluir mais, né? Porque quando você vê as coisas boas, as coisas positivas, você está vibrando no positivo. Então que tipo de espírito que você vai atrair ao seu redor? São espíritos que emanam luz, que emanam amor, né? Que querem praticar o bem. Ao passo que se você vibra só no negativo, você só reclama, aí vai atrair espíritos também que gostam de reclamar, né? E que às vezes vão fazer você acontecer pequenas coisas ruins para você reclamar mais ainda, né? Ficar cada vez que passa uma pessoa mais negativa, né? Porque semelhante
atrai semelhante, né? Foi o que a gente falou numa das primeiras lives, né, Guto? Né? Por isso que é importante manter esse padrão vibratório para nós e para quem está perto de nós também. E a pessoa, né, alguém pode estar até agora se perguntando, mas isso é muito difícil, eu sou uma pessoa que tem muitas falhas, né? Eu não tenho jeito. Tem. Todo mundo tem jeito, né? Porque nós somos capazes de melhorar. Deus, ele nos criou para que a gente possa progredir, né? Deus nos criou para que a gente possa chegar à perfeição da criatura. E Deus é tão bom, tão misericordioso, ele quer tanto o nosso progresso, que há 2000 anos atrás ele enviou Jesus, né? Um espírito puro, perfeito, para ser o nosso guia, né? Para ser o nosso modelo, para ser o nosso mestre, para nos guiar, né? Para nos mostrar como é que eu vou fazer para alcançar o progresso, né? Como é que eu vou fazer para chegar a ser um dia um espírito puro, um espírito perfeito, né? Então, Jesus é o nosso modelo. Por isso que Jesus falava, né? Ninguém vai ao Pai se não for por mim, né? Por quê? Porque a gente tem que seguir esse modelo dele, né? A gente vai demorar muito, né? Vão ter muitas reencarnações, mas a gente chega lá, né? Deus acredita no nosso potencial. E nesse mesmo livro, né? Comentários no Evangelho, segundo Mateus, o Emmanuel, ele também fala ainda que Deus sabe tanto o nosso potencial, vou sair daqui, que ele ainda nos traz ele nos traz ainda o exemplo, né, da Maria Madalena, né? Bom, Maria Madalena, na época, né, ela era uma mulher vista como sem valor, né? Porque ela sofria, né, de obsessão publicamente, né? Então as pessoas a consideravam uma mulher de má vida, né? Então, assim era que a sociedade a via, mas Jesus, ele via além, né? Ele via além daquele exterior. E Jesus viu na Madalena um coração sofrido, né? Um coração que poderia ser convertido. E o que Jesus fez? Jesus converteu a Madalena na mensageira da ressurreição. Porque quando Jesus ressuscitou, para quem foi que ele apareceu? Né? Para Madalena. Não foi para os seus apóstolos, não foi nem para sua mãe, Maria, foi para Madalena, para que ela anunciasse que ele ressuscitou, né? Então, olha só, Jesus viu além, ele viu que aquela mulher lá, tão criticada pela sociedade, na verdade era um coração sofrido e que realmente poderia progredir, poderia melhorar, ele confiou nela, como confia em todos nós, né? Simão Pedro também, Emmanuel coloca esse exemplo do Simão Pedro, que para a sociedade daquela época também, Simão Pedro era um homem rude, inconstante, né, semi-analfabeto, mas Jesus via que ele tinha um potencial, né? E aí Jesus transmutou ele em quê? Em padrão da fé cristã, né? Jesus colocou ele como um dos seus apóstolos, dos seus discípulos, para levar a boa nova, para propagar, né, a fé cristã. Ele teve tentações? Teve. Simão Pedro teve tentações. Ele teve alguns vacilos também, né? Tanto que ele negou Jesus por 3 vezes, né? Mas ele ampliou seus conhecimentos e se fez esse condutor da fé cristã, né? Então, quando ele se via em curso e erro, ele se corrigia e seguia adiante nas suas obrigações, né? Então, isso demonstra que todos nós, né, não temos desculpa para nos isentar desse serviço de autoeducação, né, de burilarmos burilarmos o nosso espírito para que a gente realmente alcance, né, o progresso. Então, como é que eu vou conseguir purificar o meu coração? Através da prática do bem. E a prática do bem é pensamentos, palavras, né, e também ações. Bom, então ela fala, os puros de coração verão a Deus. Mas o que seria isso, ver a Deus, né? Será que a gente vai um dia conseguir ver a Deus? Como vai ser esse ver a Deus? Kardec, nas questões 10 e 11 do Livro dos Espíritos, ele pergunta se o homem, ele começa perguntando, olha, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Os Espíritos falam que não, que falta um sentido para que os homens compreendam a natureza íntima de Deus. Aí depois Kardec pergunta, mas um dia será permitido ao homem compreender o mistério da divindade, né? Compreender Deus? Os Espíritos respondem que sim, né? Que um dia o homem vai compreender Deus, quando o espírito não estiver mais obscurecido pela matéria, né? Então, quando progredir
ele verá e compreenderá a divindade, né? Então, o que isso quer dizer? Que quando nós, né, desapegarmos das paixões materiais, progredirmos espiritualmente, desmaterializar, né, ou seja, purificar o nosso coração, nós veremos e compreenderemos Deus. Ou seja, quando a gente atingir aquela escala lá dos espíritos puros, né? Os espíritos puros são aqueles espíritos que não têm mais nenhum apego à matéria. Então, quando a gente chegar nessa escala dos espíritos puros, a gente vai sim poder ver e compreender Deus. E eu tô vendo que é o que Jesus falou, né? Os puros de coração verão a Deus, né? Quando a gente tiver essa purificação do coração, a gente vai poder compreender Deus. E aí os espíritos, nessa mesma questão 11, ele ainda continua explicando para Kardec que o homem, no começo lá da humanidade, ele confundia Deus com a criatura, né? Ele atribuía imperfeições a Deus. A gente tem que lembrar que nessa época, o que os homens falavam? Eles tinham muito medo de Deus, né? Então Deus não era o pai, né? Deus era aquele que poderia ficar com raiva, que poderia ter ira contra os humanos, né? E se Deus ficasse com raiva, com ira, Deus poderia castigar os humanos, né? Então eles tinham medo de Deus, então colocavam Deus como muito distante, né? Que castiga, que pode se voltar contra os humanos, né? Então, olha só, ira, raiva, castigo, isso não é atributo de Deus, né? Que é um ser supremo, perfeito, nosso Pai, nosso Criador. Isso é atributo dos espíritos imperfeitos, né? Do ser humano, né? De nós, né? Nós é que temos ira, que temos raiva, né? Deus não, Deus é justo, é misericórdia, é bondade. Então, vejam bem que no começo da humanidade tinha essa confusão. E aí os espíritos falam que à medida que o senso moral vai se desenvolvendo, o que isso quer dizer? Que os homens vão purificando o seu coração, o homem passa a ter uma ideia mais justa de Deus, né? Mais conforme a boa razão. Mas ainda é uma ideia incompleta, mas vai melhorando essa ideia sobre o que seria Deus, né? Uma ideia mais justa. Então, à medida que a gente vai purificando o nosso coração, a gente vai tendo realmente essa compreensão de Deus, né? E aí, lá na frente, na questão 244, Kardec, ele volta a perguntar de novo, só que agora de uma forma mais direta, né? Ele fala, os espíritos veem Deus? Aí os espíritos respondem. Os espíritos respondem que os espíritos superiores veem e compreendem Deus, né? Já os inferiores, né, como nós, sentem, adivinham Deus, né? Então, um dia a gente vai chegar realmente a ver e a compreender Deus, né? Quando a gente for um espírito superior, um espírito puro, né? Isso, né, como a gente já falou, é um processo, né, de várias reencarnações, né? Quanto mais eu vou progredindo, purificando, mais eu vou compreendendo Deus. E Emmanuel diz o seguinte, que quando a gente purificar o nosso coração, a gente vai ter uma compreensão, porque a gente vai conseguir ver Deus, na verdade, em toda parte, né? O que seria ver Deus em toda parte, né? Então, a gente poder ver a presença de Deus na natureza, nos animais, né? Nas plantas, e no nosso próprio semelhante, né? Na pessoa que está do nosso lado, né? Porque tudo isso é criação de Deus, né? Nós somos criação de Deus, a natureza é criação de Deus, né? Então, isso é você poder compreender Deus, que Deus está em toda a parte, né? Mesmo naquelas pessoas que ainda infelizmente pensam e praticam mal, também Deus está ali. E Deus está aguardando a melhora daquela pessoa, né? Porque olha só, as mães, né? As mães, os pais, né? Encarnados, eles não desistem jamais do seu filho. Nem quando desencarna, a mamãe desiste do seu filho. Ela fica lá do plano espiritual, protegendo o filho aqui na Terra. Mesmo que ele esteja praticando, né, coisas ruins, mas a mãe está lá, está atrás, está tentando aconselhar de alguma forma, né? Então, se as mães, né, os pais, que são espíritos imperfeitos, não desistem dos seus filhos, quanto mais Deus, que é o nosso Pai, que é a perfeição, Ele que não desiste de nós jamais. Ele fica à espera, né, esperando que um dia a gente vai melhorar, né? Porque do pântano, né, surgem lírios perfumados e puros. E aí, né, aquelas pessoas que vão purificando o coração vão ver Deus como ele realmente é, né? O nosso Pai, o nosso Criador. Porque foi isso que Jesus trouxe também, né? Porque Jesus veio para falar, né, que Deus é o nosso Pai, que Deus é o nosso Criador. Tanto que ele nos ensinou a oração, né, do Pai Nosso, nos ensinou a chamar Deus de nosso Pai, né?
já trouxe uma visão, né, de amor de Deus. Mas infelizmente a gente tem pessoas, né, que só enxergam Deus quando as coisas estão indo bem, né? Tem pessoas que são assim, que quando está tudo indo bem, elas veem Deus. Não consegue compreender Deus ainda, né? Porque Deus não castiga, né? Deus não está ali para nos castigar, para nos ver sofrer. O que Deus quer é a nossa melhora, né? E às vezes, para a gente melhorar, a gente tem que tomar um remédio que é amargo para a nossa cura, né? E tem pessoas também que são contrárias, que só lembram de Deus na dificuldade. Quando acontece alguma dificuldade, elas pensam em Deus, elas oram, elas leem o Evangelho, mas aí melhorou, elas esquecem de Deus. Às vezes nem agradece, né, as coisas boas, a bênção que ela recebeu. Então, na verdade, a gente tem que lembrar de Deus durante todos os momentos da nossa vida. Então, nos momentos ruins, pedir o amparo de Deus, né, a resignação, a calma, a paciência para aquela situação, mas também pedir a coragem para seguir adiante, né? E que seja feita a vontade de Deus. E nas coisas boas também, agradecer a Deus, né? O apóstolo Paulo já falava, né? A tudo dar graças, né? Porque é da vontade de Deus, né? Então a gente tem sempre que agradecer, né? Que lembrar de Deus todos os momentos da nossa vida. Bom, e nesse capítulo 8º do Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, quando vem explicar essa bem-aventurança, a gente tem a primeira lá, né, que a primeira passagem, que é deixar que venham as minhas criancinhas, né, que é uma outra passagem, né, lá do Evangelho, né, de Jesus. Bom, naquela época, né, algumas pessoas apresentaram crianças a Jesus, né, para que Jesus abençoasse essas crianças. E aí os discípulos, né, começaram a afastar essas crianças, né, com palavras ásperas. Aí lá no Evangelho fala que Jesus se zangou e disse: deixai que venham as minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para o que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará, né? Então Jesus toma a infância, né, como um emblema dessa pureza, né? Do mesmo modo que tomou a humildade. E aí alguém pode pensar assim, nossa, mas essa comparação seria uma comparação injusta, né? Porque na verdade a gente tem uma criança, a criança ela está num corpo infantil, mas o espírito é um espírito antigo, né? Que está reencarnando aqui para se depurar. Sim, né, o espírito daquela criança é o espírito antigo. Mas quando Jesus fala, né, compara a pureza das crianças, né, a pureza de coração com a infância, ele quis levar em consideração a criança em si mesmo, né? Porque a criança ela tem uma inocência, ela tem uma pureza, ela tem um coração aberto, sem preconceitos, né? E Jesus fala que o reino de Deus é para os que se assemelham às crianças. O reino de Deus não é para as crianças, mas para quem se assemelha com as crianças, né? Que tem esse coração aberto, sem preconceito, né? Quem conviveu, né, com crianças ou convive com crianças vai entender, né, essa passagem, porque as crianças, quando as minhas sobrinhas eram pequenininhas, que eu ia levá-las às vezes no consultório médico, numa festinha, elas chegam lá e elas veem outras crianças, elas já vão brincar, né? Pergunta o nome, quando você vê já está brincando, já está correndo, como se fossem amigas de longa data, né? Então, isso é ter esse coração aberto, sem preconceito. As crianças não perguntam, né, qual que é a religião, se é rica, se é pobre, qual que é a roupa, como que é, não. Elas já estão conversando, né, e isso é a pureza, né, que Jesus fala que a gente tem que ter, né, ter esse coração aberto, um coração aberto ao próximo, né, não importa de onde esse próximo venha, qual que é a religião, como que é esse próximo. E eu interpreto essa passagem também, essa comparação que Jesus fez com a fé que a gente tem que ter em Deus, né? Já perceberam tanto que criança confia no adulto, né? Principalmente no pai e na mãe, né? Elas confiam que o pai, na hora de ir embora, vai estar lá para esperar ela na escola. Se o pai fala que vai dar um presente, no final do ano elas acreditam e ficam esperando esse presente, né? Porque a criança ela tem muita confiança no adulto, né? Principalmente no pai e na mãe.
Só que à medida que o tempo vai passando, né, a gente vai perdendo essa confiança, né? E a gente tem que ter essa confiança em Deus, né? Continuar tendo essa confiança, mas em Deus, né? Porque nós somos pequenos e Deus é grande, Deus é nosso Pai. Então a gente tem que ter essa confiança em Deus, como a criança confia no seu pai, na sua mãe, né? Uma confiança de saber que o que for melhor para nós vai acontecer, já está acontecendo, né? E ter essa humildade, a gente saber que nós somos pequenos, né? E que a gente depende de Deus mesmo, né? Da vontade de Deus. E entregar as coisas para Deus, entregar e confiar também, né? Que tudo que for feito vai ser o melhor. E essa comparação também, eu interpreto essa comparação como ser grata também, né, para tudo que a gente recebe, né, porque já repararam também como as crianças também são gratas, né, uma criança, se você faz um aniversário para ela, você compra ali um bolo, umas bexigas e faz lá no fundo da casa mesmo, canta um parabéns, elas ficam super felizes. Elas não querem saber se vai ser no fundo do quintal, ou se vai ser no salão, se o bolo foi R$ 50 ou se foi R$ 500. Elas ficam gratas com aquilo ali, né? E é assim que a gente tem que ser também, grato a Deus, né? Ter essa gratidão que a criança tem, a gente continuar tendo essa gratidão também, né? Posso continuar? Ou... Se você quiser falar mais um pouquinho, Mais um pouquinho, né? temos tempo ainda. Tá. E uma outra passagem que tem no Evangelho, né? Também é o pecado por pensamento, adultério, né? Lá no Evangelho, Jesus fala, né? Não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Os espíritos explicam para Kardec que a palavra adultério, ela não deve ser absolutamente entendida nesse sentido exclusivo, né, de traição, né, nesse sentido que lhe é próprio, mas no sentido geral, que Jesus muitas vezes empregou essa palavra adultério para designar o mal, o pecado, o pensamento mal. Então, a verdadeira pureza não está só nos nossos atos, mas também nos nossos pensamentos, né? Porque aquela pessoa que realmente tem um coração puro, ela nem sequer pensa no mal, né? Então, quando a pessoa já atingiu a pureza, né, o espírito puro, ele não pensa mais no mal, né? E aí o Kardec pergunta, né? Sofre as mesmas consequências de um pensamento mal, embora nenhum efeito produza? Aí os espíritos falam, olha, tem que fazer uma distinção, né? À medida que a pessoa vai avançando, né, progredindo, vai deixando as suas imperfeições, ela vai mudando a sua forma de pensar. Então, os puros de coração não pensam no mal, porque já alcançou no progresso. Agora, existem aquelas pessoas que pensam no mal, mas conseguem repelir o mal, né? Então, ela tira aquele pensamento ruim, mas ela repele. Ela não pratica o mal. Ela tinha até oportunidade de praticar o mal, mas ela não pratica, ela repele o mal. Essa pessoa, né, esse espírito, ele está em progresso, né? Está em progresso espiritual, porque ele já consegue vencer o mal, né? Agora tem aqueles que pensam no mal e praticam o mal. Ou então não praticam o mal porque não teve oportunidade. Então ele pensa no mal, ele se compraz com o pensamento mal e às vezes só não pratica, né, porque não teve aquela ocasião, aquela oportunidade. Mas se tivesse, ele teria praticado, né? Então Deus, como justo, né, que ele leva em conta todas essas gradações, né? Então a pessoa que pensa no mal, não pratica porque não teve oportunidade, ele tem tanta responsabilidade como aquele que consegue praticar. A responsabilidade é a mesma. E para a gente já ir, né, caminhando para o final, uma outra passagem é verdadeira pureza, mãos não lavadas, né? Jesus também, né, ele era sempre muito questionado, né, pelos fariseus, pelos escribas daquela época, né? E aí, certa vez, eles se aproximaram de Jesus e perguntaram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos, né? Por que eles não lavam as mãos quando tomam as suas refeições? Lembrando que esse lavar as mãos na época não era uma questão de higiene como a gente tem hoje, mas era um ritual. Ritual que ainda existe, né, em outros países ainda. Então era um ritual de lavar as mãos. E aí Jesus respondeu: não é o que entra pela boca que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que faz imundo o homem. Porque as coisas que saem da boca, elas vêm do coração, né?
Então a boca fala do que o coração dela está cheio. E Jesus fala que é do coração que saem, né, os homicídios, as blasfêmias, os furtos, né? Não é comer sem lavar as mãos que vai tornar o homem imundo, né? Então Jesus traz essas explicações porque naquela época os judeus eles estavam desprezando os mandamentos de Deus e estavam muito presos ao formalismo, né, a rituais que os próprios homens tinham imposto, né? Então a substância, a essência estava sendo esquecida, que estava se dando muito mais valor à forma. Naquela época eles entendiam que para que o homem se purificasse, bastava que ele fosse ao templo, né? Então a pessoa cometeu um pecado, às vezes um pecado grave, mas ia lá no templo, levava uma oferenda, né, um animal, né, para ser sacrificado, e ele saía de lá já sem pecado, né, uma pessoa pura, né? E Jesus vem falar que não, que na verdade essa pureza não é a aparência, a pureza ela vem do coração. Porque Jesus também era muito questionado, né? Eles falavam que Jesus era um impuro, porque Jesus andava, né, com os publicanos, né, quando Jesus foi comer na casa de Zaqueu, que era um publicano, né, pessoa de má vida, né, eles criticavam Jesus por isso. Quando Jesus também, a prostituta, foi lavar os pés de Jesus, né, e secou os seus pés com os seus cabelos, Jesus também foi questionado, nossa, mas ele deixa uma prostituta tocá-lo, né? Então essas pessoas eram consideradas de má vida e quem tocasse essas pessoas também ficava impuro. Então Jesus veio falar que não é isso, né, que torna o homem imundo, mas o que sai, né, da boca das pessoas, né, o que sai do coração das pessoas, né. Então Jesus ele deixa claro que a pureza ela não é baseada na aparência, no exterior, mas sim no sentimento, né, no coração. Bom, e para a gente concluir então, né, e ver para as perguntas, obstáculos, né, e tentações, elas sempre vão aparecer no nosso caminho, né? Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele traz uma passagem que é muito bonita, que fala que ninguém ficará livre de obstáculos, né? Que ninguém passará no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem assédio das tentações. Mas devemos sempre lembrar das palavras do Mestre e não turbar o nosso coração, porque o coração puro garante uma consciência limpa e reta. E essa consciência limpa e reta vence toda perturbação e treva, porque ela vai trazer luz para o seu próprio caminho. Então, a nossa missão aqui na Terra, né, é a gente se melhorar cada vez mais. É a gente voltar para o plano espiritual melhor que quando a gente veio para cá. E é isso, obrigada. Eita, vamos começar então nosso segundo tempo aqui. Mônica, obrigado, foi muito bom. Eu, sim, sou suspeitíssimo, porque eu fico aqui, eu vou longe, né? A forma como todo mundo fala é uma forma muito. Cada um tem a sua forma, né? Mas cada um passa de uma forma diferente, e isso é muito bom. Então, eu convido aí todos os nossos amigos a começarem a participar, mandar suas perguntas, dúvidas, comentários. Colocação também que vocês queiram colocar sobre o tema que vocês já falaram já. E para a gente começar o nosso bate-papo de forma assim pedagógica, pode-se dizer, a gente vai tentar começar de um ponto que a gente conseguiria puxar aquele fiozinho, né? Que entender o que significaria a pureza, né? Você disse para a gente aí de várias formas sobre como a gente poderia compreender a forma pela qual a gente aplicaria ela, né? Como eu conheço ela dentro de mim, como eu faço para senti-la, né? Eu achei interessantíssimo uma coisa que você disse que em todas elas tem uma condição e um resultado. A gente poderia ver isso como causa e efeito. Se eu ajo de uma forma, há obrigatoriamente uma coisa que me vem pela forma como eu conduzi, né? Então, se condicionalmente, né, eu ajo de uma forma, resultamente eu consigo, né, receber de volta aquilo que realmente eu já fiz. E aí a gente sempre fala sobre isso, é uma coisa que a gente precisa reiteradamente falar e repetir, a humildade, né? A verdadeira é aquela de espírito, né? Não é a pobreza, não é a falta de condições, né? Não é a precariedade material. Essa é a pobreza material, né? Essa é a escassez de recursos. A humildade, para a gente compreender um pouquinho melhor isso,
é quando a gente se desvincula de sentimentos que não são legais, né? A vaidade, Uhum. raiva, ódio, essas coisas assim que a gente sabe que não leva muito bem. Então, para a gente partir desse ponto, né, a gente falar que os puros de coração é aqueles que são humildes, né? Aqueles que se devotam, né? E a gente não confundir também com o fato de humilhar-se, né, Mônica? A gente vê muita gente falando que liga-se a palavra, o ato de ser humilde ao fato de se rebaixar. Na verdade, não é isso, né? Quando você se eleva, né? Quando você não precisa de se fazer diminuído, né? Você sabe onde você está, você ocupa aquele cargo ali, aquele espaço, e ele é merecidamente seu, né? Quando a gente humildemente Uhum. sabe onde que a gente está. Tanto para coisas que a gente sabe muito bem, coisas quanto para coisas que a gente não sabe, né? Eu humildemente me coloco como aquele que sabe ou aquele que não sabe, exatamente, nada mais ou nada menos, né? E aí uma dúvida que a gente sempre tem é como eu consigo me purificar nesse mundo frenético, nessa coisa louca, nesse dia a dia que a gente se pega fazendo milhões de coisas, né, Mônica? E aí você conseguiu dizer muito bem, né, que é pelos atos pequenos, né, pelos pensamentos, pelo sentimento, pelo vigiar, né, o dia inteiro. Realmente Uhum. não é fácil, é ser segurança de si mesmo 24 horas, né? Não é fácil. E a gente policiando, a gente vai detectando quais são as condições, quais são as exposições, quais são as situações que me favorecem, né, não me encontrar puro, né? Lembrando que a pureza, nesse ponto de vista, gente, a gente vai demorar um certo tempo, só que eu queria relembrar que, de acordo com questão 909, depende exclusivamente da nossa vontade, ou seja, o tempo pelo qual a gente vai conseguir chegar nesse nível aí depende mais de nós mesmos do que dos outros, né? Depende muito mais de nós do que das situacionalidades, das condições, né? Então, lembremos sempre, gente, não é que vai demorar muito tempo. Pode demorar, né? Só vai É, realmente se a gente quiser, né? isso, e é até um ponto interessante, porque a gente tem que lembrar também que, assim, a gente, né, vai passar por várias reencarnações ainda, né, para a gente conseguir esse progresso, né, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que aproveitar cada uma dessas reencarnações, né, a gente tem que pensar que cada reencarnação, ela é única. Como assim única se eu vou ter outras? É porque, por exemplo, essa reencarnação que eu estou aqui vivendo como Mônica, né, nesse corpo físico, né, nessa profissão, nessa cidade, nessa época, essa aqui é a única, né? Com essas pessoas que estão ao meu redor, é uma reencarnação, uma existência única, né? Quando eu voltar, né? Pode ser que eu volte para a Terra ou algum outro planeta, já vai ser num outro período em que a Terra vai estar, já vai ser com outras pessoas também, né? Algumas pessoas a gente reencarna novamente, mas outras, às vezes, são mais evoluídas que eu, vão para outros mundos, né? Ou vão passar mais um tempo lá no plano espiritual, que a gente chama de erraticidade, né? Então, cada reencarnação ela tem que ser muito bem aproveitada, porque cada reencarnação foi especialmente preparada para que a gente aprendesse, né, aqui na Terra, para a gente aprendesse algo, para que a gente melhorasse. Então, vamos aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo aqui. Exatamente. E aí, complementando o que você falou, quando a gente fala de ser puro, purificar, né? Logo vem à mente, é porque a gente tem um hábito, né, um péssimo hábito de delimitar, né? Eu vou circunscrever ao que eu entendo a aquilo ali, como você falou. Jesus Cristo trouxe para a gente a palavra adultério de uma forma mais ampla, mais né, colocada de uma forma não muito restrita. Pureza, quando a gente fala, lembra a gente da ingenuidade, né? E logo após lembra a gente da é como se fosse uma fragilidade, né? Como se fosse uma fraqueza, né? A gente pode ver que infelizmente a gente cita colegas nossos, né? Fala assim, nossa, tadinho, ele é tão puro, né? Como se fosse algo que não é bom, né? Mas a gente sabe, como você muito bem disse, né? E sim, você colocou muito bem que exige uma força de espírito muito grande, existe uma potência, existe uma vontade muito grande, e não quer dizer aqui com falta de prudência, que é o que Cristo disse, né? Tenhais Uhum. cuidado da serpente. Ou seja, é a gente saber que o mal existe, ver o mal
identificá-lo, julgar a condição, a situação, mas não deixar de ter olhos de pureza com relação àquele fato. Ou seja, eu vejo com olhos puros, ou seja, separo as condições, né, do sentimento, identifico o mal ali, não por isso vou condenar, ou não por isso vou contaminar mais do que já está. E aí, quando eu ouvir também, né, é difícil, né, Mônica? Porque, infelizmente, vem direto à nossa incapacidade de separar um pouco uma coisa de outra, né? Então, quando eu escuto algo que não é bom, normalmente aquilo vai ao encontro de algo em mim que não é bom. E aí é como se duas forças positivas tornassem mais fortes, né? É a gente tentar segurar aquilo que a gente escuta para depois a gente não pensar algo que não é. E aí, quando você falou muito bem, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, se eu não fiz o mal, tá tudo bem, né? Ou seja, pelo menos eu não Uhum. fiz. Só que, como você falou, quando eu penso, a gente, né, nós como espíritas, a gente sabe que há uma ambientação, há uma energética muito forte que pode ser que em mim não cause aquele mal, mas aqueles que estão próximos vão sentir a reverberação desse mal que eu pensei. Eu posso não ter colocado ele em prática, mas a ambientação, né, a força, fluidos, se a gente pudesse ver os fluidos que saem de nós pelo pensamento que a gente tem, nós iríamos ficar espantados com a nuvem negra que paira sobre aquele que pensa coisas más durante o dia todo ou grande parte do dia. Então, a gente precisa, sim, de ter cuidado no ato de pensar, né? Então, não é somente não só falar, né? Não pensar também, porque pensar também cai no nosso agir. Eita, a Mônica caiu aí, gente. Vamos tentar convidá-la de novo. Ver se ela está aqui na live. Mônica, estou te encaminhando o convite novamente. Vamos aguardar a Mônica Oi, voltar. eu não Voltamos. sei, é a minha internet ou a sua, será? Não sei. Agora a Guto, gente eu não vai queria estar. só aproveitar para complementar que tem um, né, um senhor espírita que eu participo lá do centro, né, da Família e Caridade, ele desencarnou no ano passado. Ele falava uma coisa interessante, falava que a gente tinha que tomar muito cuidado quando a gente começasse a falar mal de uma pessoa, né, tecer maus comentários dessa pessoa. A gente estava atraindo, né, espíritos infelizes para o nosso lado e para o lado dela também. E quando eu começava a falar de uma pessoa, ele falava o seguinte: olha, quando você começa a falar mal de uma pessoa, aqueles espíritos que são contrariados com aquela pessoa estão ali prestando atenção no que você está falando dela, né? Estão ali fazendo a ficha dela, para depois eles irem lá e aproveitar desses pontos fracos dela, né? Para poder perturbá-la, para poder fazer ela cair no mal. Então a gente vai ser responsável pelo mal, né, dessa pessoa, né, pelo cair dessa pessoa, né. Então, olha só o tanto que é importante a gente evitar esses maus comentários, né. E a gente acha que quando a gente fala do outro, a gente está sendo justo, porque o outro fez o mal, merece, né? Só que a gente Uhum. esquece que a cada um, né? é, Cada um de nós temos o nosso fardo e a lei de Deus está na consciência, gente. A lei de Deus ela não é uma coisa externa, ela é uma coisa interna. Então, quem fez esse mal, ao invés da gente reverberar coisas de mal que ela tenha sido feita, a própria pessoa, o próprio espírito dela já sabe disso, né? De uma hora ou outra, ela vai sentir e vai ter que ter a necessidade da reparação para com ela mesma. Então, não cabe a nós tentar fazer o outro ver isso, cabe a nós tentar ver a nós mesmos o que a gente não faz de bom, né? Isso Uhum. é algo que, assim, a gente diz aqui porque nós todos estamos nesse mesmo nível. A gente pensa muito mal ainda, gente. Isso é um hábito nosso. Não adianta falar Uhum. assim, ah, eu não penso mal do outro. Não, a gente pensa, gente, porque a nossa faixa vibracional, ela é muito compatível com espíritos inferiores. Só que aí a nossa força, a nossa capacidade de resistir, né, Mônica, a esse mal, como você falou, espíritos puros, gente, são espíritos muito fortes. Pensem naqueles espíritos assim, marombados, né, fortes. Espíritos puros são aqueles, são reverberantes assim de luz assim exterior muito forte, porque eles resistiram muito, eles foram fiéis ao que eles Uhum. acreditavam. Enquanto os espíritos imperfeitos, a gente pode ver que a forma deles é pequenininha, né? Porque eles são covardes, medrosos. É o que a gente mais chega
próximo deles. Mas, conforme a gente disse, né, que os espíritos disseram que fazendo esforços insignificantes pela vontade, a gente consegue vencer as nossas próprias más inclinações. E quando a gente vai se depurando, né, Mônica, aos poucos, a gente sabe que quanto mais foi dado a nós, mais a nós será cobrado, pedido, seja lá como for, né? E os espíritos puros, eles vão tendo um filtro mais fino, que é o filtro que ele vai conseguindo ter discernimento, mas ainda assim ele vai tendo que fazer esforços maiores a cada vez, porque a ele foi dada muita carga de conhecimento e ele precisa de utilizar toda ela. A gente pode fazer uma comparação bem assim, singela mesmo, àquele ser, aquele espírito encarnado em uma família pobre de recurso material, espiritual e que não tem muita capacidade de conhecimento, né, de compreensão. A ele foi dada pouca oportunidade de compreender, ou seja, a ele vai ser cobrado menos. Aquele espírito em que tiver um lar com discernimento, com diálogo, com compreensão, a ele vai ser cobrado mais também. Então, a gente precisa de ver que os espíritos puros são esses que estão em lares desenvolvidos, mas a eles vão ser cobrados mais esforços também, né? É como a gente diz, né? Ah, é fácil ser rico, né? Nessa vida, eu não sei o que é isso, mas eu acredito que deve ser muito difícil, porque é exigência o tempo todo. Você tem que você tem que tomar zelo por tudo, né? Pelo que você fala, pelo que você faz, cada gesto seu e tudo mais. Então, isso é uma forma, assim, primária, quase, né? De se falar que os espíritos puros são espíritos que são resistentes, que foram fortes, né? E que eles não tiveram a falta de prudência para identificar o mal quando o mal existia, né? Uma coisa é a gente ser puro e ingênuo somente, né? Outra coisa é a gente ser puro e ser discernido, né? Saber quando ver uma coisa e não ser contaminante, né? Não julgar sem ir lá ver, ouvir sem tentar julgar, né? Pensar, e às vezes a gente também fala, né? Para não dizer quase sempre, né? Porque a gente costuma falar para todo lado. E aí, esse tempo que a gente falou, né, gente, para todos nós, acho que é uma coisa que a gente precisa falar sempre. Por mais que nós estejamos nesse nível, né, pequeno ainda, crianças, a gente precisa saber que a vontade, ela é força primordial, ela é combustível, ela é como se fosse um carro, sem combustível, o carro ele não anda, sem essa força, né, vontade, o nosso espírito ele não anda, ele estaciona. E graças a Deus a gente sabe que não há como o espírito evoluir, mas infelizmente a gente sabe que muitos estacionam, e isso não é bom, né? E aí eu achei interessante, Mônica, quando você falou da parte em que Cristo fala, deixai vir a mim as pequeninas, né? As criancinhas. Criancinhas. A gente pode ver, gente, que quando a gente vê mesmo em um espírito muito velho já, né? Por exemplo, minha avó era muito assim. Ela era um espírito de criança que a gente ficava encabulado de ver como que cabia nela. Era o espírito de surpresa, de agradecimento, né? De querer fazer o bem despretensiosamente. Né? Ela não deixava de ver o mal onde tinha, lógico, né? Colocava ali, mas ela não deixava de ser aquele espírito alegre, despojado, animado, curioso, né? Poucos de nós somos mais, né, Mônica? A gente atinge uma certa fase de vida que a gente entra numa zona de conforto que é impressionante, né? Agora, quando a gente é bem pequeno, a gente quer saber, a gente quer crescer, nossos olhos brilham, né? E aí, quando a gente fala sobre espírito de criança, a gente pode ver que quando o espírito ele está encarnado no corpo de criança, normalmente ele tem isso, mas o espírito que ele é assim na vida dele todo, ele pode ver que ele quer sempre evoluir independente das dificuldades. Ou seja, criança, gente, ela não liga se ela corre com tênis ou sem tênis, ela não liga se tá chovendo ou se está fazendo sol, ela quer ir, ela simplesmente vai. Ela não nota as condições externas, ela nota a condição interna. Nela brota vontade que faz ela correr por horas até sem cansar. Quantas vezes a gente caminha só por pouco tempo e a gente, conscientemente, a gente já se cansa já, né? Então, esse espírito que eu entendo, né, pelo menos vibra em mim, é essa coragem, né, essa vontade, essa disposição, né? Que eu comentei aqui. Mônica tem muito isso, né? Ela brilha o olho, ela quer
aprender mais, ela quer ler mais. E isso é bom, porque isso não impede que ela cresça, mesmo que o mundo fale assim, Mônica, ó, não precisa disso não, você já fez muito, tudo mais e tal. Não, mas eu quero ir, eu acho que é bom isso, né? E isso faz com que os outros deem mais estímulos a si mesmo, porque a gente não dá estímulo para os outros, né? Os outros já reconhecem esse estímulo que tem dentro deles e a gente consegue crescer mais um pouquinho. E como você falou muito bem, confiando em Deus exatamente como criança confia no pai e na mãe, né? Para eles não existe uma Uhum. condição, né? Ou seja, eu sei que ele vai dar conta e pronto, né? E se não for Uhum. a hora também, é porque nosso espírito entende que não é a hora ainda para mim, né? Para que eu possa compreender isso, né? Mas mesmo assim, ele está lá, confia. E ele se sente protegido, né, Mônica? O filho, ele pode ser que veja que o pai falhou, não é o caso de Deus, é claro que a gente sabe que Deus não Uhum. falha, mas aos nossos olhos a gente sente que faltou algo, a gente só não sabe o quê. Mas o filho, ele se sente protegido, ele se sente acolhido. E é isso quando a gente pensa em Deus, infelizmente a gente não pode vê-lo ainda, né? Mas quando a gente sente a Deus, a gente se sente acolhido. Eu queria contar aqui uma historinha rapidinha que eu acho que cabe muito bem sobre Uhum. isso. Chico contou uma vez, ele estava contando uma história de Francisco de Assis e um monge. Eles tinham que sair de uma casa para fazer visita numa outra casa muito longe. E no dia estava com muito frio, caindo neve, estava aquele frio assim de congelar. E aí, no meio do caminho, eles viram que realmente o frio estava muito intenso. E eles falaram assim: vamos ver se a gente acha alguma casa aqui para a gente ficar algumas horas e depois a gente seguir. Parou na casa de alguém lá e eles tentaram, né, ver se tinha como ficar lá dentro. E o dono da casa desconfiou que não era ele, porque o frio estava tão intenso que ele nem foi lá de fora. Ele só falou quem é. E quando ele disse quem era, ele falou assim: não, Francisco de Assis, não tem nem chance de ser. Não vai entrar. E aí ele falou assim: sou eu, e nada. E esse monge que estava lá fora sentou lá na neve e começou a chorar de desespero. Ele falou, aí chegou até ele e falou assim: o que foi? Né? E ele falou assim: Francisco, mas eu estou chorando de desespero, a gente vai morrer nesse frio porque não tem ninguém aqui em torno. Nossa, meu Deus, eu estou entrando em desespero, em pânico. A gente vai ficar aqui durante quantas horas? E aí, simplesmente, Francisco foi para o meio lá da neve, olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém, e ele simplesmente começou a dançar e cantar. E aí esse monge olhou assim, surpreso, falou assim: meu Deus, ele já ficou louco já, né? E aí chegou assim: mas Francisco, o que que aconteceu? O que que você tá aí, né, nessa dança doida? Aí ele falou assim: chegou o dia que eu mais queria na minha vida. Aí o monge falou assim: morrer? Aí Francisco, você não tá vendo? Não tem ninguém aqui em torno, né? Não mora mais ninguém. E aí ele falou assim: pois é, por isso que eu tô aqui em prantos, né? Desesperado. E aí ele falou assim: não, chegou o dia em que eu esteja 100% nas mãos de Deus. E esse dia chegou. Então, olha o quanto que a gente não consegue se entregar nas mãos de Deus completamente. A gente sempre procura uma condição, né? E aí ele falou que, mesmo que não desse certo, ele ali estava entregue em espírito nas mãos de Deus 100%, né? Que é o que você falou, entrega. Uhum. Mas a gente tem que entregar e confiar. E aí, no fim dessa história, uma casa que eles não estavam vendo escutou os cânticos dele, foi até eles e falou: vocês precisam de algo? Já. E eles foram Uhum. para lá, foram para essa casa, ficaram lá por algumas horas e conseguiram chegar até lá. É tão bonito a gente ver, porque nós não temos essa forma de ver, né? A gente começa a se pegar em desespero. Nós somos, gente, monge. O monge senta, chora, desespera, Uhum. esperneia, né? Enquanto espíritos puros realmente se entregam a Deus e sabem que neles mora o amor infinito e que vai estar tudo bem, né? Nossa, linda essa história, né? Eu gosto muito de São Francisco de Assis, aquela oração de São Francisco, eu tenho até ela num quadro lá no meu trabalho, porque eu gosto de deixar ela lá, porque às vezes as pessoas chegavam lá, às vezes tão tristes, preocupadas, né, alguns casos de saúde, e aí eu via que às vezes quando eu estava atendendo elas assim, digitando, elas começavam a ler a oração, né? Aquele já gerava já um alento para o coração delas, né? Até isso a gente tem que pensar também, né? De colocar esse Exatamente. alento para as pessoas, né?
E é sempre muito bom, Guto, estar aqui com você, né, nesse bate-papo que a gente tem aqui, né, para poder trocar, né, ideia, né, conhecimento, a gente poder aprender cada vez mais. Isso aí, é muito bom. Presente para todos nós, né? E que a gente continue tendo a chance, né, de estar aqui trabalhando, mas trabalho abençoado, né? A gente sabe que quando a gente se entrega literalmente, né, o alto faz o que eles têm que fazer, intui todos nós, né? E a gente espera que, sinceramente, todos que estejam em casa possam ter recebido do alto, não de nós, porque a gente recebeu aqui também todos os dias, né? Um pouquinho de paz, de calma, né? De purificação do nosso espírito, né? Enquanto filhos de Deus que merece o seu reino, né? Que nós estamos indo a Ele inevitavelmente. É tão bom a gente saber que nós estamos fadados à felicidade, né? Eu até diria uma outra Uhum. coisa, né? Você que está nessa área, né, Mônica? Nós estamos condenados à felicidade. E isso é tão bom, né? Enche o nosso Nossa, espírito. muito. Enche nosso coração mesmo de alegria, né? Então é isso, gente. Agradecemos de coração, em nome da Mônica, em nome da Casa do Caminho, todos os amigos que estiveram aqui com a gente, nos sustentando, né? E a gente convida a todos que não conseguiram assistir a live toda a verem ela no IGTV do Instagram da Casa do Caminho e também no YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho, tá? Fiquem todos com Deus. Mônica, obrigado mais uma vez pelo Obrigada. estudo. A gente vai se encontrar daqui a pouco ainda, se Deus quiser, tá? Manda um Então tá, abraço para obrigada. todo mundo aí. Obrigada, Guto. Obrigada a todos que assistiram a nossa live. E eu aguardo, né, o próximo convite, a próxima oportunidade de estar aqui aprendendo junto com vocês, tá bom? Um grande beijo aí, boa noite. Estaremos juntos. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até mais.